Hoje, irmãos, louvado seja Deus, engrandecido seja o teu nome. O Senhor está nos dando a oportunidade de fazer um culto bem diferente de tudo quanto nós já temos feito até o dia de hoje. Quero dizer aos amados irmãos em Cristo Jesus que estou muito, até mesmo impactuado com as últimas homenagens do céu em direção à face da terra, pois que Deus tem me levado a visões e a revelações muito profundas. Eu gostaria, nesse momento também, de dizer aos amados irmãos que é com muita alegria que venho compartilhar esta obra da parte de Deus, visto que estamos recebendo uma direção sagrada, divina, sabe, do próprio altos céus e a movimentação do reino de Deus entre nós. Que nós possamos nesta noite, irmãos, estar devidamente compromissados, devidamente, sabe, desejosos de ter a verdade de Deus revelada aos nossos olhos e corações, à nossa alma e até ao nosso próprio espírito. Que Deus possa nos auxiliar com grande entendimento, com grande sabedoria, com grande renúncia, toda a grandeza da sua obra e do seu poder. E assim nós possamos ser iluminados pelo onipotente poder de Deus. Quero dizer aos amados irmãos, inicialmente, antes que eu venha trazer a palavra, que Deus tem me incomodado muito, para que nós possamos assim avançar, não apenas no conhecimento da palavra, mas com o entendimento de que é necessária, ou necessário para todos nós, a unção de Deus. E a unção, naturalmente, é dada pelo Senhor, segundo aquilo ao qual é apresentado pela igreja, diante dos olhos, do coração, de toda absoluta vontade do reino de Deus. Nós possamos ter entendimento de todos os momentos, de todos os fatos e obras que são elucidados quando assim nós nos curvamos diante de Deus e apresentamos assim nossas homenagens, louvores, agradecimento com devido entendimento, irmãos, porque é algo glorioso quando nós temos uma vida que é ligada nos altos céus pela fé. Que Deus nos dê graça a compreender tudo aquilo quanto vai ser falado nesta palavra, em nome de Jesus. Amém? Vamos então abrir as nossas escrituras no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Eu vou ler no capítulo 21, do verso 9 até o verso 19, em nome de Jesus. Amém? Verso 9 até o verso 19, em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Diz assim a Escritura: quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas, aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá, para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados, por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Repita comigo em vossos lares. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Amém. Poderia sentar todos em nome de Jesus.
O Espírito Santo de Deus, irmãos, tem trabalhado em nossas vidas de forma a nos orientar, de forma a nos dar entendimento suficiente para que caminhemos com a devida convicção em Cristo Jesus e assim possamos nós sermos iluminados com a palavra de Deus que tem nos trazido grande entendimento. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Ora, alguém só pode ser a luz do mundo se na verdade andar na contramão do mundo e trazer os luzeiros da parte de Deus, pois a palavra de Deus diz que passarão os céus, a terra, mas a minha palavra, ela não passará. Esta é uma oportunidade que temos dada por Deus nesta noite, para que aqui juntos possamos fortalecer a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito, e que se porventura existir entre nós algum que esteja enfraquecido, algum que esteja até mesmo enfermo na fé, possa ser também curado para a honra e glória do Senhor. Quando eu digo enfermo na fé, eu sei que não é verdade, não é fácil manter uma saúde espiritual, trazendo assim a nossa vida continuamente aos encantos de Deus. O que eu quero trazer nesta noite é uma revelação sagrada de Deus que me ocorreu por esta madrugada, onde o Senhor me manteve aceso de 1h09 da madrugada até 7h da manhã, para que eu pudesse assim dar prosseguimento à vontade de Deus. E segundo a graça de Deus, o Senhor nos apontou uma palavra gloriosa, e a Escritura Sagrada diz, em um clássico muito glorioso: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Em muitas ocasiões já ouvimos esta palavra, mas eu quero dizer aos amados irmãos que eu fui contemplado por uma revelação gloriosa de Deus, onde eu passei inúmeros momentos que ali não sei precisar, mas sei que foi um longo tempo diante de tudo quanto o Senhor desejava assim me mostrar. Eu quero trazer para os amados irmãos uma palavra de despertamento, uma palavra em que você possa avançar como obreiro, como irmão, como pastor, e todos nós como prestadores de serviços ao reino de Deus. O Espírito Santo de Deus, irmãos, tem iluminado os nossos caminhos, não para que nós permaneçamos nas mesmas proposituras, sem contudo avançar no espectro daquilo que é o desejo de Deus. Então essa palavra Deus colocou no meu coração para que nós possamos trazê-la à nossa alma com a devida evidência, com o devido vigor, e assim digerir a palavra com o devido consentimento de Deus e a devida responsabilidade, segundo a graça revelada pelo Senhor. Nós aqui estamos iniciando a leitura de um texto ao qual o Senhor diz assim: quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Nós sabemos que inúmeras outras coisas já ocorreram a outras gerações, e é bem verdade que muitos cocheiam até mesmo em dois pensamentos, imaginam que tais palavras já se deram a outras gerações, há 2000 anos atrás, e também assim na nossa geração presente, e podem até mesmo imaginar que todas essas coisas estão bem longe. O que eu quero trazer da parte de Deus, em revelação sagrada, em que esse momento da palavra de Deus, ele está dizendo: mas quando ouvis falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Porque Deus está falando conosco nessa palavra que é necessário que nos aconteçam todas essas coisas primeiro. Deus está querendo nos dar graça, entendimento suficiente, que os homens vão estressar, que os homens vão, na verdade, sair continuamente desafiar toda a situação da solidez do mundo de Deus. Todavia, ele está dizendo que, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, dando assim oportunidade ao homem de apresentar as suas armas, de apresentar o seu modus operandi, para que assim então nunca possam desfalecer diante de Deus, dizendo: não tivemos oportunidade de apresentar quaisquer que sejam as nossas obras ou pensamentos. Então a Bíblia está dizendo: pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, para que o homem e todas as nações tenham a oportunidade de fazer aquilo que lhes vem ao coração, para que assim, desejando desafiar Deus, possam ver que não passam absolutamente de nada
como revela na sua palavra sagrada de Deus, porque todos os homens são como uma gota d'água diante de Deus. Quando nós falamos uma palavra como essa, às vezes trazemos em nossa alma, corpo e espírito uma revelação romântica ou coisa parecida acerca da providência de Deus. Mas o que eu quero vos falar nesta noite, segundo a graça de Deus, é que tais coisas não estão pautadas em romance algum, mas tratam-se das realidades de Deus. Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, se observa no verso 10, que ele diz assim: então lhes disse, levantar-se-ão nações contra nações, e reino contra reino, haverão grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e grandes sinais do céu. Quer dizer, os amados irmãos, que a obra de Deus é algo glorioso quando nós temos a devida maturidade, o devido temor, a devida fé, e nos colocamos diante de Deus com o compromisso de sermos obedientes a Deus, de sermos ouvintes da palavra e de sermos seguidores da Escritura Sagrada. Posto que se assim não o fizermos, estamos andando na contramão de Deus. O que nós observamos nos dias de hoje é que muitos homens imaginam que estão muito longe da nossa atual data secular, é que se dará a destruição de todo o planeta, se assim for o coração daqueles que creem e confiam no nome do Senhor. Eu comecei a ver em Cristo Jesus que a palavra de Deus vem se cumprindo, e Ele está dizendo que vão haver, a luta, a guerra entre nações e nações, e reino contra reinos. Nós observamos que desde os momentos em que entramos diante de um processo escolar, diante de um processo didático, nós somos ensinados grandes matérias acerca da história, acerca da geografia, acerca da matemática. Então começamos a ver e trazer as razões, aquilo que é primeiro, aquilo que é último, aquilo que é intermediário, aquilo que deve prosperar e aquilo que não deve, e as coisas que se transformam, e etc e tal. Somos lançados a uma sabedoria terrena temporal. Todavia, a palavra de Deus diz que aqui não ficará reino sobre reino, ou nação sobre nação, que não seja, na verdade, destruída. Mas ele diz que haverão então grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas, e também grandes sinais, dos céus. Amados irmãos, companheiros, amigos em Jesus Cristo, irmãs, todos quantos fazem parte da igreja, Assembleia de Deus, Ministério Prevalecer com Cristo, e todos aqueles também ao qual chegarão esta pregação, esta palavra, que assim possa se consolidar no teu coração e também em todos os nossos corações, um viés de entender que Deus continua absolutamente glorioso, eterno e poderoso, firme em seu sólido reino, em seu eterno poder. E quando lemos essa palavra, vemos que os homens aqui estão estressando mais uma vez a possibilidade de se lançarem em algum controle. Então eles entram em guerra com reino contra reino, nações contra nações, mas não conseguem impedir aquilo que está escriturado na palavra do Senhor. Ele diz que haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. O Espírito Santo de Deus está nos despertando nesta noite para uma realidade que está lucidamente aos nossos olhos e corações quando nós vivemos não por vista, mas por fé. Eu quero dizer aos amados irmãos que quando eu leio a Escritura Sagrada acerca dos profetas como Jeremias, como o próprio Ezequiel, como o próprio Malaquias, eu quero trazer ao meu coração a realidade de Deus. E porque esses homens, eles têm veementemente uma crença no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. Porque fatos eminentes, poderosos, fatos excêntricos a qualquer realidade temporal antagônica ocorriam no meio do povo que ali estava com a devida fé. Na nossa vida espiritual hoje na igreja, nós observamos que há uma grande distância em toda aquela realidade que até então ocorria 20 anos atrás, posto que eu mesmo sou um remanescente de um grupo de homens e mulheres que subiam os montes para glorificar, engrandecer e exaltar a Deus. Eu até mesmo no primeiro momento não compreendia muitas coisas, pois a palavra de Deus diz: o que faço hoje não entendes, mas amanhã certamente entenderás. Eu começo a entender que o Espírito Santo de Deus me levou inúmeras vezes para ali
trazia a palavra de Deus de uma forma solitária, em que não estava eu contido em grupo algum, apenas sozinho, e ali ia impulsionado para levar a palavra de Deus nos hospitais. Você consegue entender a realidade da profundidade desta declaração? Eu ia absolutamente sozinho, eu, Deus, o Espírito Santo, ali movido pela graça do Senhor, levar a palavra de Deus àqueles que estavam enfermos em vários hospitais do Rio. O Espírito Santo de Deus me levou a entender a necessidade de exercitar uma vida espiritual. O que trago nessa palavra hoje é para que você possa corroborar o entendimento de uma necessidade ao entendimento de uma obra segundo o coração de Deus, pois o que Deus tem feito em nosso meio é nos dar graça e entendimento para que nós nos separemos de toda obra do mal e venhamos nós assim sermos, abençoados e dirigidos pelo onipotente poder de Deus. Em muitas ocasiões eu sofri a Deus, diante de Deus, por causa da minha rebeldia, por causa da minha indisposição, por causa da minha indiferença, por causa da minha irresponsabilidade, por causa da minha falta de compromisso, por causa da minha falta de fé. Eu tive muitos momentos que não agradaram a Deus. Então eu quero dizer aos amados irmãos, todavia, como replicou-se o Espírito Santo de Deus na minha vida, o Senhor me deu graça para compreender, porque passei várias horas nas vigílias de Deus. E para quem não sabe, as vigílias começavam 10 horas da noite, e quando era exatamente 1 hora, ou meia-noite e meia, dava-se uma pausa. Os irmãos então traziam as suas palavras, as suas experiências com Deus. E depois, finalizando de 4 horas da manhã até as 5 horas da manhã, toda a igreja dobrava os joelhos e orávamos a Deus. 5 horas da manhã, todos desciam, cada um para o seu carro, se assim tivesse, e na maioria todos pegavam ônibus. E alguns moravam a 30 quilômetros da igreja, outros moravam a 40 quilômetros. E ninguém reclamava e falava um ai sequer, porque passaram a noite glorificando, engrandecendo e exaltando e aprendendo a ciência de Deus. Você observa, quando falam das vigílias, elas começam às 10 horas da noite, e quando dá meia-noite e meia, 1 hora, tem uma pausa, 15 minutos, os irmãos então comem um bolo, um café ou coisa semelhante e voltam para os seus lugares para engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Partindo então para as suas casas, como disse, os irmãos então vão se ocupar dos seus afazeres domésticos temporais, mas à noite, às 7 horas e 30 minutos, iniciava-se o culto de adoração, engrandecimento e exaltação a Deus. O que eu quero dizer, irmãos, trazendo esta palavra, é que nós fomos exercitados, nós fomos trabalhados pelo Espírito Santo de Deus para sermos combatentes de Deus. Então nos apresentávamos em todas as situações, fossem nas praças, fossem até mesmo nos presídios, fossem até mesmo nas casas de recuperação, em outras aglomerações em que homens estavam ali necessitados da palavra de Deus. E eu peço nesta hora que os amados irmãos em Cristo Jesus tenham a devida convicção e a devida fé que os santos que um dia estiveram aos meus olhos, ao meu coração, e que fizeram-me companhia ao meu lado, orando, glorificando em consagrações, nas vigílias, expulsando demônios e curando os enfermos. É bem verdade que alguns se encontram com 85 a 90 anos de idade, mas estão vivos, mas muito poucos, irmãos. Eu quero dizer para os irmãos que quando eu transitava entre eles, eu era uma pessoa jovem, mas um dia também reconheço da parte de Deus que fui um rebelde, porque eu gostava de viver sempre segundo as minhas conveniências. O que eu quero trazer para os amados irmãos, que esta palavra trazida, ela diz assim, bem claro: haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Quero dizer, amada igreja, que ontem o Eterno, o justo, o santo, que haverá de julgar homens e mulheres de todas as nações, trouxe aos meus olhos uma grande visão, uma grande obra, em qual me mostrou que é praticamente impossível qualquer homem, qualquer mulher, qualquer criança, qualquer que seja o vivente, fugir ou escapar das mãos de Deus.
Ele está dizendo bem claro aqui: haverão grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Eu quero dizer, o que eu vi não foi tão somente uma epidemia. Esse fato chegou até os meus olhos e ao meu coração. E eu tremia e sentia o ardor da impossibilidade de fazer qualquer coisa que seja a capacidade humana. Eu vi homens e mulheres repletos dentro de caminhões, dentro de ônibus, dentro de carros, e ali um alagamento total. Os homens corriam de um estado para o outro, de um município para o outro, quando eles imaginavam que iam fugir das águas gigantes, quando imaginavam que iam fugir das enchentes ou dos terremotos, eles encontravam outros peregrinos que vinham de outros municípios, de outros bairros, e ali uma aglomeração total e absoluta. Não havia mais luz, não havia mais água, não havia mais serviço algum médico, tudo estava devidamente paralisado. Não havia como o homem até mesmo enterrar o seu próprio familiar, porque todos eram lançados, esquecidos, no meio das águas e no meio daquelas ondas gigantes. Havia uma movimentação sobre a face da terra, coisa nunca vista, e ao qual você talvez não possa nem imaginar. A minha alma se encheu de temor, e eu comecei a ver que todos os homens, nenhum deles escaparão das mãos de Deus. Quando eu olhava e via aqueles ônibus repletos de pessoas, e ali no engarrafamento frenético, eles ameaçavam sair de São Paulo para o Rio, e quando chegavam no meio da estrada cheia de águas, encontravam outros que estavam fugindo do Rio para São Paulo, e assim sucessivamente em várias outras cidades e vários outros estados. Um conflito geral dentro do Brasil e dentro do mundo. Eu quero dizer a você que não existe possibilidade alguma do homem fugir das mãos de Deus. Todos os serviços acerca da saúde, todos os serviços acerca de uma obra social foram todos paralisados. Não havia mais internet, não havia mais celular, não havia mais nada, absolutamente. Todos os homens estavam ilhados, impossibilitados de fazer qualquer coisa. Eles clamavam, oravam, choravam, imploravam para que aquele pânico, para que aquela situação assim, absurdamente nunca vivida, não pudesse paralisar. E cada vez mais que eu andava no meio deles, alguns olhavam para mim e pediam uma oração, alguns olhavam para mim, o que eu podia fazer era levantar as mãos, porque eu vi a ira de Deus sobre todos os homens. E aí eu comecei a ver que Deus estava ali satisfazendo a vontade dos homens. Então, quando eu leio o texto, diz assim a Escritura: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Estava ocorrendo naquele momento, já não era mais o estado da epidemia, era o estado total de coisas que o homem nunca imaginou que ia provar. E essas coisas estão registradas na palavra de Deus para que você tenha o devido temor, e eu tenho o devido temor de prestar um serviço a Deus consoante a sua obra escriturada, e não consoante a nossa rebeldia, que muitas das vezes eu vejo que ainda é prestada dentro das nossas casas, ó Deus, assim digo as nossas igrejas. Eu quero dizer para os amados irmãos que nós temos a oportunidade de Deus de nos lançarmos em nossa visão e até mesmo passar por todas essas coisas, mas como homens e mulheres de Deus. Porque certamente nós sabemos que haveremos que escapar de todo e qualquer que seja esse conflito, sejam os terremotos, sejam a fome, sejam as guerras, sejam as lutas e sejam até mesmo os grandes sinais do céu. O que eu vi aos meus olhos e ao meu coração me deixou em estado trêmulo, porque eu vi que ninguém pode escapar da mão dele. As águas estavam levando tudo à frente, e os homens estavam empilhados um ao lado do outro, por centenas de quilômetros e mais quilômetros. Haviam homens junto uns aos outros, até mesmo alguns enterrando seus mortos. Eles não enterravam seus mortos porque não havia nem terra naquele lugar, só havia água. Eles lançavam as crianças que já estavam em estado de putrefação a descerem pelos rios, lançavam os velhos para que pudessem se desvencilhar
daquele corpo ao qual sustentavam em meio às águas. Eles ali buscavam sair daquele conflito e assim lançavam-se em grande horror, em grande terror, e cada dia passavam-se, as águas cobriam praticamente os joelhos. E quando assim se dava, os carros enguiçavam, os ônibus paravam, e ali os caminhões também desembarcavam e paralisavam-se tudo, porque a água fazia com que nada mais funcionasse. E os homens viam que todos os prédios, que todas as edificações vieram abaixo, porque ele disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O que eu quero trazer aos meus amados irmãos e companheiros na fé é uma responsabilidade maior para que você preste o serviço. Eu presto o serviço segundo a vontade de Deus, porque muitas renúncias já ocorreram entre nós, mas é necessário, para a honra e glória de Deus, que estejamos renunciando mais e mais, para que tais coisas não venham alcançar a nossa vida. Eu estava no meio deles e via os mortos, via as crianças, os jovens, e eles, na verdade, naquela aflição, queriam se livrar da aflição, mas não havia nenhuma possibilidade, posto que a própria natureza entrou a trazer chuvas, a trazer ventos, a trazer terremotos, a trazer uma grande enchente. Foram enchentes que eu nunca vi aos meus olhos e ao meu coração, nem tampouco em filmes, ou qualquer que fosse a catástrofe já ocorrida sobre a face da terra. Não tem como você mensurar tão grande aflição, tão grande angústia, ao qual como se deu nesta revelação que Deus me mostrou por esta madrugada. Eu quero dizer a você que nós olhamos para a palavra de Deus e começamos a observar que ela se elucida de uma forma gloriosa. No verso 12, ele diz assim: antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas, ao cárcere, levando-vos à presença de Deus, levando-vos à presença dos reis e governadores, por causa do meu nome. Quer dizer a você, irmão, você deve estar perguntando: por que tão grande aflição, pastor? Por que tão grande destruição? Irmãos, eu quero dizer para vocês de uma forma absoluta e convicta que Deus está satisfazendo nessa visão o desejo dos homens. Todas as nações, a nossa nação presente e as nações antepassadas, dos passados ou dos antepassados, todas elas tinham um desejo cético, e como a nossa nação também tem. Sabe o que é? O afastamento total e absoluto de Deus. O que Deus quer nos mostrar nessa palavra é que quando se dá o afastamento total e absoluto de Deus, se dá a destruição que, olha, eu estou pregando. Então a nossa vida, no primeiro momento, ela entra em transtorno. No primeiro momento, ela entra num congestionamento de fatos. E assim ainda, misericordiosamente, a graça de Deus contém, assim, as forças para que não se dê a ira de Deus sobre todos os fatos. Mas aqui nesse fato, nós observamos que Deus está satisfazendo a vontade dos homens, daqueles que querem distância e daqueles que não querem, na verdade, fazer parte do exército de Deus. Ele está satisfazendo a vontade dele, retirando a graça divina do mundo e os lançando à destruição. E assim você pode ver que diz a Escritura: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. O que Deus está fazendo? O que eles sempre desejaram. Eles desejaram que Deus estivesse ausente com as suas disciplinas, com a sua palavra, com o seu poder e com as suas leis. Ora, todo ambiente que Deus se ausenta, definitivamente aquele ambiente entrará em destruição. Você observa que quando você vai fazer um trabalho de evangelismo, você entra numa casa de uma família que rejeita Deus e que tem uma vida pautada no mundo. O que você vê naquela casa é simplesmente uma destruição ou um transtorno total. E assim, após o temor e o tremor de Deus serem ali edificados nos corações, os homens vierem assim a serem convertidos, novamente se levanta a expectativa de uma nova família serem assim introduzidos como cidadãos
dos céus e cidadãos também da sociedade civil. O que Deus quer nos mostrar é que essa destruição é plenamente justa e é plenamente santa aos olhos de Deus, porque o que sempre desejaram desde o início do mundo foi a exclusão de Deus, a opinião de Deus, os limites de Deus e fazer a vontade de Deus. Ora, se assim desejaram o tempo todo, está satisfeito então a vontade dos homens. Que eles recebam então as epidemias, a fome, todas as pestes, terremotos e sinais do céu, porque foi o que sempre tiveram de geração em geração. Ora, se esse é o desejo contínuo, Deus satisfez então o desejo dos homens na visão ao qual tive diante desta madrugada. Que Deus possa nos dar graça para compreender o que a Escritura Sagrada diz. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-os às sinagogas, ao cárcere, levando a presença de reis e governadores por causa do meu nome. E por causa do nome de Deus, por causa do Filho de Deus, eles sempre rejeitaram os limites de Deus, a disciplina de Deus, a santa obra de Deus, e assim têm perseverado na exclusão de Deus. O que nós vemos na igreja de hoje é uma grande guerra, assim como foi dada, tiveram outras guerras no mundo antigo, no qual homens e mulheres lutavam para trabalhar segundo a graça de Deus. Que Deus nos dê força para compreender ao qual é uma necessidade gloriosa, gigantesca, de estarmos ao lado de Deus. Quando eu vos trago esta palavra, eu quero dizer aos amados irmãos que quando tive essa grande visão, trago entendimento do porquê Jesus Cristo é odiado. Porque ali está encerrando-se um modo de vida humana ao qual insistiram por séculos e séculos. E assim se lançou então o atendimento de toda a população, do afastamento, da exclusão e da graça de Deus à distância. E nós aqui aprendemos essa palavra, e quando se dê assim as epidemias, nós vemos que inúmeros homens, mulheres, crianças, jovens morreram. Mas assim, diante da graça de Deus, nós vemos que os santos, lavados e remidos, perseveraram na palavra, na oração e no partir do pão. Eu quero dizer aos amados irmãos que precisamos trazer à memória tudo aquilo que nos dá lembrança. E eu vejo que nos dias passados, quando haviam as vigílias, as consagrações, as orações e tudo quanto se dá para a honra e glória do nome do Senhor, em meio à igreja, a saúde espiritual dos santos de Deus, das mulheres, dos jovens, das crianças, era outra saúde espiritual. Que nós possamos entender e aprender, não apenas com a palavra, mas também por observação. Visto que muitas coisas eu aprendi não pela palavra, mas pela observação, em que vi o movimento dos santos homens de Deus, das santas mulheres de Deus, na oração, nos jejuns, na consagração, abstendo-se de uma vida mundana, mas lançando-se com fé, compromisso, temor e tremor, como igreja de Deus, lavados e remidos no sangue do Senhor. Afastavam-se continuamente do espectro de qualquer que fosse, assim como dizem os homens, que isso é costume. Isso não é costume, isso é seguir a vontade das trevas, porque temos por nós que toda obra voltada do homem é sempre lançada assim a deflagrar-se contra o Espírito Santo de Deus. Você observa que Satanás e seus demônios sempre atacam o homem para lhe trazer marcas do corpo, para lhe trazer marcas da pele. Haja visto que até mesmo muitos homens já foram dados a outras religiões, e quando eles saem marcados. Por quê? Saem na contrariedade da vontade de Deus. A Bíblia diz também que aquele que nos chamou é santo, seja pois santo em toda a vossa maneira de viver. Então, quando estamos reunidos entre nós, estamos sempre combatendo para que haja reverência, temor e tremor, e nenhum de nós se atreva a colocar as mãos nas obras de Satanás e seus demônios, para que assim não apareçamos nós, de forma a trazer as homenagens ao inferno. Deus está nos dando graça para compreender que essa revelação, ela verdadeiramente se dará à vida daquele que não crê, porque tem na sua vida o entendimento.
segundo a carne. A palavra de Deus diz no início da Escritura Sagrada: a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. Nós observamos, a terra era sem forma e vazia. Assim éramos nós também, quando estávamos caminhando nos nossos erros, vagueando como errantes de Deus. Não tínhamos forma alguma, porque não tínhamos limite. Não havia em nós temor e não havia em nós tremor. Mas hoje, como vasos de Deus, como santas mulheres de Deus, como santos de Deus, temos uma forma espiritual dada pela regeneração do onipotente Espírito Santo. Aqui a palavra de Deus está dizendo que nós haveremos de ser entregues aos governadores, aos reis, mas o que cometemos se seguimos os limites de Deus? Estamos importunando aqueles que querem a vadiagem, aqueles que querem a libertinagem, aqueles que querem o sexo livre, aqueles que querem converter as naturezas de homem em mulher e até mesmo em vice-versa, aqueles que amam a pedofilia, que amam a mentira, que amam o adultério, que amam as coisas que se lançam à distância de Deus. Eles não querem ser importunados, e é por isso que vamos ser lançados a ser entregues às autoridades, para que possamos calar nossas bocas e não venhamos mais pregar o Evangelho do Reino. Jesus Cristo aqui, na sua palavra, ele diz: e isto vos acontecerá para que deis testemunho. Um testemunho é dado porque é vivificado, e assim, pelo Espírito Santo de Deus, o homem esteja na água, esteja no fogo, esteja no mar, em qualquer situação adversa, ele dá testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O testemunho de Deus foi dado pelo seu Filho, ali quando ainda estava na cruz do Calvário, em morte sacrificial. Ele disse: Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas nós que estamos hoje vivificados pelo Espírito Santo de Deus, na casa de Deus, devemos trazer as devidas homenagens, com a devida consciência de que estamos trabalhando não apenas para os nossos dias serem desembaraçados, nossos assuntos serem construídos, mas principalmente para que sejamos aceitos por Deus e a unção de Deus recaia sobre todos nós. E que não somente o conhecimento da palavra, o batismo nas águas, mas também o batismo com o Espírito Santo, mas acima de tudo, a unção de Deus. Nós observamos aqui que a ordem de Deus é no verso 14: assentai, pois, o vosso coração, assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Que Deus nos dê graça, no verso 16: e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. Deus está nos avisando que, se for necessário, que nós tenhamos que enfrentar a morte, que enfrentemos, mas possamos ter convicta a solidez do reino de Deus, que é mais importante para todos nós, para que não de nós venha entrar na efusão de cochear em dois pensamentos, ou até desertar, ou prestar um péssimo serviço, sempre reprovado a Deus. Que no novo tempo Deus possa abrir os nossos olhos e também tirar o prepúcio dos nossos corações e nos iluminar como igreja e não como obra religiosa, ao qual qualquer um de nós aprendeu no início da nossa caminhada, e que devemos desprezar e trazer toda a honra, e toda a glória, e toda a alegria, e toda a homenagem ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, Filho de Deus. Que quando nos apresentar no tribunal de Deus, em oração, possamos trazer as palavras que sejam excelsas, as palavras que estejam nos nossos corações, nos humilhando, possamos nos lançar verdadeiramente a Deus, oprimindo a carne, mostrando para ela que o primeiro lugar é de Deus, o segundo lugar é de Deus, o terceiro lugar é de Deus, e a palavra de Deus então se cumpre. Que toda honra e toda glória seja dada a por Deus. O apóstolo Paulo, eminente antepassado, diz: quer comais, quer bebais, faças tudo para a honra e glória de Deus. Que Deus nos dê graça a compreender os escritos finais. Olha o que ele diz na sua palavra no verso 17: de todos sereis odiados por causa do meu nome, contudo não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, e na vossa perseverança ganhareis a vossa alma. Irmãos,
não se perderá um fio de cabelo daquele que tem convicção da solidez, da graça e da onipotência do reino de Deus. Que você possa, segundo a graça de Deus, compreender o que deve fazer com a sua vida e eu também com a minha alma, endereçando a nossa salvação aos altos céus. Irmãos, tem muita coisa por acontecer. E a ira de Deus, os planejamentos dos céus, chegaram em parte até mesmo aos meus olhos e ao meu coração. Fiquei atônito com aquela situação em que não há possibilidade de ninguém escapar. Todavia, Deus me deu graça. Eu vi que caminhava, ainda ataviado, em meio a toda aquela enchente, em meio a toda aquela obra ao qual homens não se encontravam. Era um congestionamento terrível. E eles gritavam, choravam, imploravam, porque não tinha direção para onde ir. Se fossem para a esquerda, uma multidão de outros peregrinos já vinham em meio às águas. Quando alguém dizia, é para a direita, eles ali iam e seguiam e logo colidiam com outra multidão de perdidos, de homens que provavam naquele momento a ira e a mão de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz que caíram sobre nós os montes, porque não sabiam mais assim como resistir àquela total, obra do dia final de Deus. Que Deus nos dê graça, irmãos, para consolidar junto ao ministério sagrado de Deus, Igreja, Assembleia de Deus, Ministério Prevalecer com Cristo, uma igreja consoante à vontade do Senhor, consoante ao reino de Deus e não à nossa satisfação humana, pois que temos lutado como homens e mulheres e por coisas pequenas. Alguns têm se perdido e têm se apresentado desejosos de fazer parte do mundo e não da família da fé. Que nós possamos orar e assim buscar em Deus, que todos nós estejamos equalizados, todos nós estejamos fechados, combinados na responsabilidade de seguir a Deus, segundo a Escritura Sagrada, porque muitos ainda haverão de ter muita luta e muita dificuldade, pois precisarão se esvaziar verdadeiramente de todo trejeito, de todos os ensinos, de toda a matéria trazida do mundo, como se fosse alguma coisa, não passando de lixo entre nós, para que o nome do Senhor seja glorificado, engrandecido e exaltado. Que Deus nos dê graça para perseverar e compreender que não faz sentido algum o Criador continuar com o mundo segundo a rejeição dos homens, mas sim abrigar os santos, lavados e remidos, que desejam renunciar, que desejam se esvaziar de toda e qualquer que seja a obra do mundo e as suas perdições. Quero trazer aos amados irmãos uma compreensão da parte do coração de Deus maior, para que nós possamos, irmãos, assim ocupar as nossas vidas como homens e mulheres de Deus. Eu sei, irmãos, que não é fácil, porque eu um dia tive a idade dos irmãos e sei o quanto é difícil lutar contra o pecado, contra as iniquidades, contra aquilo que é antagônico à vontade de Deus. Mas eu peço aos amados irmãos que possam ser perseverantes na palavra de Deus, na obediência a Deus, nos sinais de Deus, em toda grande obra que desce excelsa do reino de Deus. Que nós não possamos levar uma vida como outros levam, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum temor, sem nenhum esvaziamento. Um dia esse que vos fala também tinha vida repleta de obras que não agradavam a Deus. Mas um dia eu resolvi não mais fazer a minha vontade da carne, então fui abandonando e continuo desejoso de lutar para abandonar mais e mais, e que não somente eu, mas todos nós sejamos esvaziados de todas as vontades, de todas as obras que são escória e na verdade não representam absolutamente nada para nós. Que a solidez do reino de Deus seja esfuziante aos nossos olhos e aos nossos corações, e possamos ter o desejo de nos apresentarmos na nova casa de Deus, nos apresentarmos diante de Deus, seja em casa, na nossa casa, no templo, em qualquer lugar, cheio do Espírito Santo de Deus. Não que seja com a vergonha, assim, a timidez que muitos têm apresentado. Que Deus nos dê graça de ficarmos cheios do onipotente Espírito Santo de Deus. Pois a palavra de Deus diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus possa nos fortalecer, nos abençoar e nos abrir os olhos
para que tenhamos uma força, um vigor, um fervor espiritual compatível aos santos que nos deixaram, olha, a Escritura Sagrada, a Escritura Sagrada e o legado das vossas obras. Que Deus possa abrir os nossos olhos, os nossos corações, e sejamos como os nossos amados irmãos, que estão de perto, viram a morte de Cristo, e ali seguiram de forma esfuziante ao Salvador e Senhor das vossas vidas. Ainda que estejamos 2000 anos, sabe, afastados dos fatos da crucificação e da obra do Senhor Jesus encarnado, estejamos nós, pelo Espírito esfuziante de Deus, trazido sobre a nossa vida com a devida fidelidade. Esta é a palavra final que trago como um complemento junto aos meus amados irmãos, companheiros e companheiras em Cristo. Que Deus nos dê graça para compreender esta palavra e o nome do Senhor seja glorificado, engrandecido e exaltado. E aqui termina a minha pregação, exausto, cansado, mas desejoso de que essa palavra prospere no coração dos santos de Deus e também no meu coração. Que Deus nos abençoe, nos dê graça, em nome de Jesus. Amém.